Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de ler livros nacionais. E por conta disso eu acabo fazendo, através do Chá de Prosa, algumas parcerias com autores nacionais que não têm um nome assim tão famoso dentro do meio literário. E hoje eu gostaria de comentar sobre dois livros que eu recebi de parceria com o autor, o último que eu li e o próximo que eu vou ler. Então, gente, o último nacional em parceria com o autor que eu li foi O Mistério de Xibalba, escrito pelo Drido Monteiro, que foi um livro que eu recebi em setembro e eu não demorei para ler, mas por conta do mês do horror e por eu ter ficado um tempo sem conseguir gravar vídeo, eu acabei demorando para conseguir conversar um pouco com vocês sobre esse livro. Eu gostei muito da capa, logo que eu recebi ela, eu fiquei apaixonada assim pela capa desse livro, eu achei muito bem bolado e me deixou muito curiosa para saber sobre o que se tratava a história. Então essa história do Drido Monteiro é a história de várias pessoas que não se conhecem, que vivem as suas vidas normais em diferentes lugares do Brasil e de repente essas pessoas elas se veem escolhidas de uma forma que elas mesmas não entendem para participar de uma conspiração interplanetária. Ele é um livro com uma ideia muito boa, mas com uma execução que, na minha opinião, faltou alguma coisa assim para tornar o livro uma leitura incrível, uma leitura assim muito boa para mim. Então eu li esse livro, ele não é um livro ruim, eu admiro muito o estilo do Drido Monteiro. Eu gostei muito que ele decidiu assim trabalhar nesse livro dele com déjà vu e ele conseguiu encaixar isso de uma forma muito boa na história, que é repetindo algumas cenas que são cenas assim importantes pro livro. Então ele repete a forma como ele narra e quando você tá lendo você fica, ué, parece que eu já li isso antes. E você já leu mesmo, então, e a intenção dele é essa. E eu gostei muito dessa sacada do autor. O que eu sinto nesse livro é que ele abordou mais temas do que ele poderia ter abordado pelo tamanho do livro. Ele quis abordar um romance não convencional que acabou ficando perdido na história e eu não consegui entender qual foi a intenção do autor com isso e isso me fez sentir um pouco mal durante a leitura. Então eu acho que talvez se o autor tivesse mais espaço para escrever histórias, se ele tivesse elaborado mais, a história poderia ter se tornado uma coisa incrível. Mas o que aconteceu foi que acabou sendo uma história muito boa, uma ideia ótima, com uma execução que faltou alguma coisa na minha opinião. Mas não deixo de recomendar por conta disso, eu adoro autores nacionais. O Drido, ele aborda pontos importantes, pontos históricos, pontos turísticos aqui do Brasil durante a trama dele. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu adoro quando os autores valorizam os cenários que a gente tem dentro do próprio país. Então eu acho que esse autor tá de parabéns. Eu conversei bastante com ele por e-mail e eu gostei da leitura, apesar de eu sentir, como eu falei, que faltou alguma coisa, mas com certeza eu gostaria de acompanhar mais livros desse autor e eu gostaria inclusive de ver o progresso dele como autor, ver outros livros dele mais pra frente. O Mistério de Xibalba ele é um livro bem diferente e por conta disso um livro relevante para o cenário literário nacional. Porque às vezes a gente passa por uns momentos aqui no Brasil em que parece que o cenário literário ele só aceita um estilo de narrativa, ele só aceita um estilo de história. E eu acho incrível ver autores nacionais lançando histórias tão peculiares, histórias tão diferentes. Então, se esse autor tem essa proposta de lançar histórias diferentes, ele é com certeza um autor que, na minha concepção de leitora, merece muita atenção dentro do cenário nacional. E nesse livro ele cria uma personagem muito boa, que é a Sofia. Ela é uma personagem dessas de alma aberta, assim, você consegue sentir a alma da personagem durante o livro. E isso é outra coisa que acabou me deixando um pouco triste, por conta do livro ser tão curtinho ali, ele tão rápido, e eu queria conhecer mais sobre a Sofia, eu queria que o autor tivesse se aprofundado um pouco mais nessa personagem dele, que é muito boa. E outro livro que eu recebi de parceria com o autor do Chá de Prosa é Cruz Negra, escrito pelo Celso Barros Júnior, publicado pela editora Dracaena, que é também a editora que publicou o Codex Popol Vuh do Francisco de Souza Vieira Filho, que eu já resenhei aqui pro canal, eu vou deixar o link nos cards para vocês poderem ver também. Então ele tem o mesmo selo editorial da Dracaena. Eu gostei bastante do trabalho editorial desse livro. Ele parece muito, assim, muito bem editado, não parece coisa de autor mais desconhecido, ele parece uma publicação de best-seller. A gente sabe que algumas editoras, quando o autor é nacional, quando o autor é iniciante, a editora acaba não trabalhando tantos detalhes quanto ela poderia
como as editoras fazem quando o autor é um best-seller. Então eu gosto muito de ver autores nacionais ganhando edições tão bonitinhas assim. Esse livro, como eu ainda não li, como ele é minha próxima leitura nacional, eu não sei muito sobre o que ele se trata. Tudo que eu sei é que se passa em um mundo tranquilo, um mundo pós-guerra, mas que vive um momento tranquilo, mas que esse momento tranquilo ele esconde algumas sociedades secretas, alguns problemas, e o menino, o protagonista desse livro, ele é um garoto que busca vingança por conta de algo que aconteceu com ele. Eu tô muito curiosa pra ler. Quando eu recebi o livro, eu achei ele assim muito bonito. E tem uma proposta muito boa, uma proposta que mexe com fantasia também, pelo que a gente pode ver na sinopse, quando ele fala que existe uma manipulação de energia negra, que é um poder muito importante nesse mundo aqui. Então, deixa a gente bem curioso sobre o que seria o livro Cruz Negra do Celso Barros Júnior. Assim que eu ler, eu também vou comentar um pouco sobre ele aqui no blog com toda certeza. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se vocês se interessariam por ler algum desses dois livros que eu comentei. E não esquece de curtir o vídeo se vocês gostaram, para ajudar a gente com divulgação e de continuar acompanhando o Chá de Prosa, porque vai ter muita coisa legal por aqui ainda. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!